pastores, e esses três são amigos meus, né? Encho a boca para falar, né, isso. Toda semana, né, a gente se comunica aí, porque são grandes homens de Deus, né, a qual tenho a alegria de conviver junto com eles, né? Confio nesses homens, são presentes do Senhor na minha vida. E hoje, né, estará pregando. Eu quero convidar aqui o pastor Oséias Ribeiro. Ele vai apresentar a sua esposa, sua criancinha está lá na classinha, né? E o culto seguirá assim: o pastor vai pregar, logo quando o pastor pregar, o ministério de louvor vai estar cantando. Pastor Oséias é pastor ali na igreja do Ipiranga, né? Pastor Oséias já pregou outras vezes aqui, né? Pastor Oséias, como eu já disse, é o meu amigo, né? Nos conhecemos aí cerca de uns 7, 8 anos, né? E tenho o privilégio de desfrutar desta amizade, né? Que Deus continue abençoando a sua vida. Está aí também a sua esposa, né? E estou muito feliz, pastor Oséias, de recebê-lo aqui, tá bom? Então essa é a sua igreja, fique à vontade aí, vou sentar ali perto da esposa para ficar em frente. Bom, obrigado. Quero já apresentar uma coisa para o irmão, pastor Cláudio, ele é lutador. Por isso que é meu amigo também. Fique à vontade. Que bom estar com os irmãos aqui. Posso tirar máscara? Pode. Porque eu não vou causar muito perigo para ninguém. Graças a paz, irmãos. Amém. É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos nessa noite. Estou participando como membro lá da Igreja Batista de Ipiranga, ali no Coutinho, né? Não sei se os irmãos conhecem. Minha esposa está aqui. Por favor, Milene. A mulher mais bonita. Obrigado. Eu sei que das esposas dos irmãos também, dos pastores também, claro, né? E é um prazer muito grande, como o Edson falou. A gente tem tido essa amizade durante muitos anos e sempre que falo com o Edson, mesmo uma mensaginha no WhatsApp, eu me sinto muito feliz. Ali é sempre uma conversa engraçada, um momento gostoso que a gente tem. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos dessa noite texto no livro de Gálatas, capítulo 1. Gostaria que os irmãos pudessem abrir a Bíblia dos irmãos nesse texto. E vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Leremos a partir dos versículos 10, Gálatas capítulo 1, versículos 10, até o capítulo 2, versículos 1 e 2. Vou ler aqui na versão Almeida Revista Corrigida. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas capítulo 1, versículos 10 em diante. Diz assim: porque persuado eu agora a homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e os assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia,
que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de poder compartilhar da sua palavra nessa noite. Senhor nosso Deus, peço que o Senhor use a minha vida como instrumento seu para falar a cada um que está aqui nesse culto, aqueles que estão em casa assistindo pela live, pela transmissão, que o Senhor possa, Senhor Deus, falar com todos, Senhor, conforme o teu querer e a sua vontade. Senhor Deus, não permita que nada atrapalhe o teu agir e o seu falar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos. Eu quero trazer uma mensagem, uma breve reflexão essa noite, com o seguinte tema: andando nos propósitos do Senhor. Gostaria que você olhasse para quem está ao seu lado e perguntasse aí: meu irmão, você está andando nos propósitos do Senhor? É uma maneira dos irmãos guardarem, né, a mensagem, porque a gente pega, o pessoal esquece depois, né? Mas é uma maneira dos irmãos lembrarem aí um pouquinho da mensagem depois. E nesse texto que nós lemos aqui em Gálatas, Paulo está defendendo a sua fé, Paulo está defendendo o seu apostolado, e Paulo também está descrevendo a sua trajetória de vida cristã, né? E desde a sua conversão até a viagem missionária descrita lá em Atos 13, o que nós vemos aqui é que já tinha se passado pelo menos 14 anos desde o tempo em que Paulo se converteu. Ele ali a caminho de Damasco caiu, né, diante do Senhor Jesus Cristo. E da sua conversão até aquela viagem de Atos 13, 14 anos se passaram. Isso mesmo, irmão, 14 anos. Quando nós lemos o livro de Atos, quando nós passamos ali uma ou duas páginas, parece que tudo aconteceu muito rapidamente, né? Nós vemos ali o apóstolo Saulo sendo encontrado por Cristo. Rapidamente já vamos ver ali a primeira viagem missionária, Paulo, na verdade, lá em Antioquia, pregando o Evangelho, e nós vamos vendo que parece que as coisas são muito rápidas, quando na verdade Deus tem um trabalhar, Deus tem um processo, onde Ele faz a obra dele em nossas vidas, e muitas vezes nós nem nos damos conta disso, né? Que da conversão de Saulo até a sua viagem missionária, são 14 anos, onde Deus vai trabalhando com ele. Se nós observarmos na cronologia que o próprio apóstolo aqui em Colossenses capítulo 1, ele vai falar da sua própria vida, ele vai dizer que ele é chamado por Cristo, depois ele passa um tempo nas regiões da Arábia, então são 3 anos no deserto da Arábia, depois ele vai ao encontro de Pedro e Tiago lá em Jerusalém, passa ali 15 dias, né, com os apóstolos. Depois ele vai para a região da Cilícia e Damasco, que na verdade é Síria, e depois com Barnabé ele vai começar um trabalho ali em Antioquia. Tudo isso nós vamos vendo o agir de Deus, né, na vida de Paulo, de Saulo, né, que foi encontrado por Deus e mudou o nome para Paulo. E nós vamos observar o agir de Deus na vida das pessoas que ele chama. E o agir de Deus, irmãos, não acontece assim, pode acontecer também, mas na maioria das vezes não acontece no estalar de dedos ou num piscar de olhos, como muitas vezes nós imaginamos. Deus tem um jeito de trabalhar com cada um de nós, Deus tem um jeito de trabalhar na sua vida, Ele quer trabalhar na sua vida, quer trabalhar nas nossas vidas, na nossa igreja. Eu fico muito feliz porque fiquei sabendo que eu vou ser o último pregador desse tempo antes da reforma, né? Eu fico feliz por isso. Porque provavelmente quando eu voltar aqui já vou, né, ou antes, talvez a gente vai lá, mas vou estar vivendo tempos novos aqui, os irmãos estão vivendo tempos novos de reformas, de mudanças, isso é muito bom, é bênção de Deus na vida da igreja, porque é um trabalhar, é um processo, né? A igreja vai avançando tanto nas suas organizações, os membros, e nós vamos avançando também enquanto prédio, né? Vamos reformando e vamos avançando. É assim que Deus faz, o agir de Deus
é aos pouquinhos, o trabalhar de Deus vai acontecendo e nós não podemos correr do processo, precisamos estar preparados para o processo de Deus, para os propósitos de Deus em nossas vidas. E assim que nós podemos aprender a andar nos propósitos do Senhor. E a primeira coisa, quando nós olhamos para a vida de Paulo, que nós podemos aprender sobre como andar nos propósitos do Senhor, é que Paulo, ele entendeu muito rapidamente que a vida dele estava nas mãos de Deus. As pessoas que andam nos propósitos do Senhor, elas entendem que as suas vidas estão nas mãos de Deus. Sua vida, meu irmão, minha irmã, está nas mãos de Deus. Amém. Amém? Amém. Amém. E deixar as nossas vidas nas mãos do Senhor não é força de expressão. Não significa confiar apenas e dizer, eu entrego as minhas vidas nas mãos de Deus, está tudo bem. Eu confio, né? Mas aquele confiar desconfiando. Eu confio, mas eu não sei se eu posso deixar realmente a minha vida inteiramente nas mãos do Senhor. Irmãos, certamente, o que Deus tem para mim e para você está acima da nossa compreensão. Nós precisamos aprender a confiar, porque Deus sabe o que de fato é melhor para nós. Em Provérbios capítulo 19, versículo 21, a palavra de Deus diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O propósito do Senhor é o que vai permanecer em nossas vidas. Paulo teve uma disposição para aprender, irmãos, para ser trabalhado, moldado por Deus. O texto bíblico aqui nos diz que ele era um judeu zeloso, no versículo 14, das tradições. E na idade dele, ele era quem mais se destacava por isso, por ser alguém lá, fariseu, conhecedor das tradições judaicas. Mas ele precisou aprender, com tudo, com todo o conhecimento, com toda a sabedoria de Paulo, ele precisou aprender a depender de Deus, a deixar a vida dele nas mãos de Deus, a confiar de verdade, a exercitar a fé dele, a confiança. Irmãos, nossas vidas precisam de verdade estar nas mãos de Deus. Nós precisamos de fato entregar o nosso dirigir, o nosso querer, o nosso tempo, nossas finanças, nossa família, nossa casa, tudo que temos, tudo que Deus colocou em nossas mãos, precisamos entregar, devolver para Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Ele sabe como conduzir. Paulo tinha certeza que todos os crentes precisam ter, e ele tinha essa certeza de que nós somos chamados por Deus. E ele diz lá no versículo 15, observe aí na sua Bíblia: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ele vai declarar isso: Deus, Ele me separou e me chamou pela sua graça. Olha, irmãos, que maravilhoso sabermos que nós somos chamados e separados por Deus pela graça dele, pela graça irresistível dele. Você não está aqui por acaso, nós não estamos aqui à toa, nós não viemos aqui por mera coincidência. Talvez alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, você não veio aqui por mera coincidência, você não está aqui porque você só aceitou um convite, você está aqui porque Deus quer que você esteja aqui. Amém. Deus quer, como disse o irmão lá sobre o trabalho missionário lá naquela região pobre, Deus quer que aquelas pessoas sejam alcançadas. Deus deseja. E aí você vai perguntar para mim: mas pastor, Deus sabe, Deus nos elegeu, nos escolheu aqueles que de antemão, predestinou para serem salvos? Sim, mas nós não sabemos, irmãos. Deus sabe aqueles que são escolhidos, Deus sabe aqueles que são e serão salvos, mas nós não sabemos. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho a todos, sem distinção. Precisamos levar a palavra de Deus a todos. Aleluia. Paulo tinha essa certeza que nós precisamos ter. Fomos chamados e escolhidos por Deus. Meu nome está escrito no livro da vida porque Deus escreveu. O seu nome está escrito no livro da vida porque Deus chamou você antes de você estar no ventre da sua mãe. Amém? Amém. Em Jeremias capítulo 18, versículos 1 a 6, nós vemos a palavra de Deus a Jeremias falando sobre o trabalhar de Deus, o moldar de Deus
na vida da sua igreja, do seu povo. E lá nós vemos Jeremias sendo levado à casa do oleiro, e ali Deus perguntando para Jeremias: Jeremias, eu não posso ser como esse oleiro que amolda o barro, esse barro que vai sendo quebrado, vai sendo moldado, vai sendo transformado, e assim somos nós, irmãos, moldados nas mãos de Deus, transformados por Deus, sem que nós muitas vezes entendamos o agir de Deus, o moldar de Deus, né? E permita-se, como barro, ainda que seco, amoldar-se nas mãos de Deus, meu irmão. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6. E ainda nós vemos em Tiago a recomendação: vocês que dizem, amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos o ano e contrataremos, ganharemos, digo-vos que vós não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco, depois se desvanece. Em lugar, vós devias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Nós fazemos planos, mas a última palavra é sempre a de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus deseja imprimir a sua vontade, a vontade dele na sua vida, mas você precisa estar aberto a deixar que Deus guie e conduza a sua vida. Nós precisamos deixar Deus fazer isso. Quando andamos no propósito do Senhor, nós entendemos não apenas que nossas vidas estão nas mãos dele, mas nós entendemos também que devemos pensar, falar e praticar aquilo que nós cremos. Pensar, falar e praticar aquilo que nós cremos. Literalmente, nós vemos um Paulo aqui em Gálatas, capítulo 1, teremos, disposto a arregaçar as mangas, disposto a fazer o que tinha que ser feito. E isso vale muito, irmãos, para nós nos dias de hoje, porque nós vivemos um tempo onde as pessoas falam muito, mas elas fazem muito pouco. Nós vivemos um tempo em que as pessoas dizem: faça isso, faça aquilo, mas elas mesmas muitas vezes não estão dispostas a arregaçar as mangas e fazer. Nós vivemos numa época em que as pessoas realizam pouco, falam muito, mas realizam pouco. E a vida de Paulo não era assim. Ele transformou cada uma de suas palavras e pensamentos em atitudes, e que foram vistas e testemunhadas por muitos ali naquela região, né? Gálatas capítulo 1, versículo 22, a palavra de Deus diz que e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer. As pessoas não conheciam Paulo fisicamente, mas elas ouviram dizer sobre aquilo que ele estava fazendo, porque ele antes perseguia os cristãos, mas agora eles glorificavam a Deus a respeito da vida de Paulo, que ele estava fazendo. A prática da vida cristã, irmãos, ela é muito mais do que só palavras, né? Ela é muito mais do que um pensamento, e Paulo não fazia parte desse grupo de sonhadores que viviam apenas aí sonhando, pensando, criando estratégias e planos. Paulo era um crente de práticas. Ele estava pronto a praticar. Paulo, nos propósitos de Deus, ouvia o que tinha que ser feito e fazia. Estava pronto a fazer. Onde ele tinha que ir, ele ia. O que ele tinha que fazer, ele fazia. Porque se Deus estava na frente, se era a vontade de Deus, se estava dentro do propósito do Senhor, eu faço. Vai ter que carregar banco quarta-feira, pastor? Vai. Se precisar, vamos carregar banco, irmãos. Ah, vai ter que ajudar a pintar? Se precisar, vamos ajudar. Eu não toco bateria, mas se precisar ajudar lá, umas recomendações a levantar e carregar, vamos carregar. Irmãos, se Deus está nos chamando a fazer algo, vamos junto, vamos fazer. Mas, infelizmente, vivemos numa época, irmãos, isso é em qualquer lugar. Não estou falando aqui da igreja, aqui Vida Plena, não. Isso aqui é em todas as igrejas. Nós estamos aqui entre outros pastores, e isso é verdade. Vivemos numa geração de muito mimimi, onde as pessoas se doem por pouco, né? Ah, o pastor passou, esqueceu de falar comigo. Ah, eu não vou mais nessa igreja. Ah, o irmão lá virou a cara para mim. Ah, agora eu não quero mais. Então, irmãos, vivemos numa época de muito mimimi. E quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, aqui um exemplo para nós, né?
de um cristão, nós podemos aprender que se era difícil chegar, ele continuava. Se tinha perseguição, ele resistia. Se tinha problemas, ele estava adiante, seguia adiante. Por quê? Porque ele estava disposto a trabalhar, está inserido na obra do Senhor. Eu fico feliz, fiquei bastante feliz, quando eu cheguei aqui hoje. A gente vai chegando na igreja assim, a gente chega de mansinho, né, pastor? Eu cheguei aqui, observei o pessoal aqui na frente, eu reconheci algumas pessoas, né? Algumas pessoas que já estavam aqui há muitos anos atrás, quando eu vi. Eu falei, puxa, que legal, né? A gente rever as pessoas que estavam ali há tantos anos atrás, eram um pouquinho diferentes, né? Fisionomia, mas estão lá, firmes, continuam. Isso é muito legal, é algo maravilhoso. É ruim quando a gente muitas vezes vai numa igreja e chega lá, a gente vê todo mundo diferente. Não é o caso aqui, eu estou vendo rostos que eu me recordo. Então eu fico muito feliz por isso, né? Porque significa que os irmãos estão persistentes, continuam avançando. Isso não significa que os irmãos não têm problemas, que não têm dificuldades, que não têm lutas, que não têm desânimo. Não, mas os irmãos estão firmes, continuam perseverantes, apesar de tudo. E é isso que Deus deseja para nós, é isso que Deus deseja para você, é isso que Deus deseja para a Igreja Batista Vida Plena. Tiago, capítulo 1, versículo 22, a palavra de Deus diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, vai-se e logo esquece de como era. Jesus, ao falar sobre os dois fundamentos, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, estava ensinando sobre os que praticam e os que apenas ouvem. O que construiu a sua casa sobre a rocha, ou seja, praticante da palavra, esse veio o vento forte, veio lá, né, os rios e não derrubaram aquela casa. Mas aqueles que estavam só ouvintes, esses não resistiram, aquela casa cedeu. Por isso, irmãos, precisamos firmar a nossa casa sobre a rocha, firmar a nossa casa sobre fundamentos da nossa prática e não apenas de algo que eu penso ou acho. Eu preciso estar pronto a praticar. O Salmo capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim, que aquele que é o justo, aquele que obedece ao Senhor, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Mas diz mais, mas será como árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria. Esses são aqueles que são os verdadeiros servos do Senhor, estão sempre dando bons frutos. E nós somos chamados a isso, irmãos, a sermos frutíferos, sermos ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. Mas estarmos nos propósitos do Senhor não significa apenas deixar nossas vidas nas mãos do Senhor, não significa apenas ouvir e praticar, mas aqueles que andam no propósito do Senhor estão dispostos a crescer. Aqueles que andam nos propósitos do Senhor estão dispostos a quê? Crescer. É isso mesmo. Andar nos propósitos do Senhor, irmãos, significa entrar na escola do crescimento. Significa estar na escola daqueles que estão sempre aprendendo, sempre se aprimorando, sempre aprendendo algo mais. Quando nós olhamos para a história de Paulo, nós observamos aqui que Deus faz um grande rebuliço na vida dele, né? Saulo, um perseguidor de cristãos, conhecedor das letras, estava presente lá no martírio de Estevão. Talvez tenha até ajudado nesse martírio, né? E anos depois, ele teve um encontro real com Cristo, a caminho de Damasco, onde ele foi derrubado ao chão e ficou cego, e depois ele foi batizado, recuperou a sua vista e iniciou então a sua jornada com Cristo. Paulo passou um tempo nas regiões da Arábia, no deserto, 3 anos no deserto. E talvez isso, há vários comentários a respeito, né? Alguns estudiosos questionam por que Paulo ficou 3 anos após sua conversão no deserto da Arábia. Talvez uma perda de tempo. Por que esse homem tão capacitado por Deus perdeu parte do seu tempo, 3 anos no deserto da Arábia? Alguém poderia dizer que é perda de tempo, mas não é. O fato é que Paulo precisou ficar 3 anos no deserto, irmãos, para ser trabalhado, para ser moldado, porque ele precisava, na verdade,
estar naquele deserto para sair do deserto que ele vivia, espiritual. Um transformar de Deus, um retiro, um tempo de paz, um tempo de reflexão que aquele apóstolo precisou vivenciar. Depois ele volta para Antioquia, onde ele vai fazer um estágio supervisionado com Barnabé, onde Barnabé vai fazer um convite absurdo a Paulo, e onde ele diz: sai da tua terra e vem me ajudar, porque nós vamos plantar uma igreja para aqueles que não são judeus. Naturalmente, Paulo, conhecedor do judaísmo, né? Alguém lá fariseu, era mais fácil, talvez o óbvio, era ele pregar o evangelho a judeus, mas aceita o convite de Barnabé e vai lá em Antioquia começar um trabalho supervisionado por Barnabé e faz ali um trabalho maravilhoso, onde Deus acrescenta pessoas, uma igreja maravilhosa que avança, e isso muda a vida de Paulo, muda a história da igreja, muda a concepção daqueles apóstolos da época. E só então, só depois de tudo isso, é que Paulo vai atender o seu chamado para a obra missionária. Percebe, irmãos, que Deus usa cada momento da vida de Paulo para ensiná-lo, para moldá-lo, para fazê-lo crescer um pouquinho mais, para permitir que ele fosse ainda mais para próximo da direção e da vontade de Deus. Cada luta, cada sofrimento, cada vitória, cada perda, cada conquista tornou Paulo ainda mais preparado para o seu ministério. Não existe um crente fiel, amigos, que não cresça. Não existe um cristão verdadeiro que não deseje crescer. Você quer crescer, meu irmão? Amém? Amém? Tem que ser o nosso desejo. Precisa ser o desejo do cristão verdadeiro: crescer, avançar, ser crentes melhores a cada dia. A cada dia, Deus deseja que você aprenda, que você evolua enquanto cristão, mesmo com as dificuldades. Tudo o que aconteceu na vida de Paulo visava o reino de Deus. Ele não estava preocupado com os elogios humanos. É isso que ele diz aqui no versículo 10. Estou agora preocupado em agradar homens ou a Deus? Ele não estava preocupado com isso. Na realidade, Paulo se deu de presente para Deus. E é uma bela forma de entendermos o que de fato é consagração. Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8 diz: consagre-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagração, irmãos, é uma dedicação a algo ou a alguém, uma dedicação verdadeira a Deus. É quando eu entrego de fato a minha vida a Deus, eu me dedico ao louvor e ao trabalho de Deus. Mas essa firmeza que nós encontramos no apóstolo Paulo, na vida dele, ela foi ensinada nessas lutas, nessas batalhas, e ele mesmo, a Bíblia diz que ele mesmo ficou doente, né? E ele não foi curado. Paulo ficou doente, mas isso serviu de bênção para a vida dele. E ele mesmo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele declara que ele até orou 3 vezes para que ele pudesse ser curado, mas ele ouviu de Deus: olha, Paulo, a minha graça te basta. Você precisa aprender que isso aí que eu coloquei na sua vida é para o seu crescimento, é para você crescer ainda mais. Nós, irmãos, precisamos de fato entender que, enquanto cristãos que somos, nossas vidas estão nas mãos do Senhor. De fato, é de verdade isso. E tudo o que acontece conosco, seja de bom ou de ruim, coopera de verdade para o seu bem. Aí você vai dizer: pastor, como que um câncer pode me fazer bem? Como que uma doença, como que um desastre, como que uma morte na família pode me fazer bem? Meu irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós somos povo de Deus, nós precisamos entender de verdade isso. Precisamos aceitar isso, que Deus está nos fazendo a crescer, a aprender a cada dia mais. Quando ele foi preso, ele também não foi liberto. Paulo não foi liberto, mas ele cantava na cadeia e ali ele foi fortalecido. E Deus foi quem o libertou. Não havia espaço para mimimi na vida de Paulo. Ele era o servo de Deus, zeloso, obediente aos propósitos de Deus para a vida dele, porque ele não desistiu, irmãos.
nós estamos aqui. Ele foi o apóstolo dos gentios, e nós somos esses, né? Gentios. Não somos judeus. Aqui tem algum judeu? Se tiver, talvez. Mas ele foi aquele apóstolo que levou o evangelho aos gentios, porque ele não desistiu. Nós estamos aqui. Imagina se Moisés, diante da sarça ardente lá no Sinai, tivesse desistido. O Senhor chamando ele, Moisés, Moisés, Senhor, deixa quieto. Eu sou um homem, tenho meus problemas, tenho minha dificuldade de fala, né? Nós não estaríamos aqui. Imagina se Davi tivesse desistido de enfrentar Golias. Talvez não estaríamos aqui. Imagina se Abraão resolvesse ficar na casa do pai dele quando Deus mandou ele andar e sair da casa do seu pai, da sua parentela, e fazer aquela jornada. Imagina se Raabe tivesse fugido e ficasse trancada em Jericó, diante da invasão ali do povo de Deus. Imagina se Josué tivesse medo diante do Jordão e dos gigantes que haviam em Jericó. Imagina se Daniel não quisesse entrar nas covas dos leões. Porque esses não cederam. Porque Paulo não cedeu. Nós estamos aqui. Imagina se você ceder, meu irmão, diante das lutas e pressões que você tem enfrentado. Imagina se o pastor Edson ceder, se a liderança dessa igreja ceder, se os líderes de ministério cederem. É porque os irmãos não cedem, é porque os irmãos são firmes, é porque os irmãos resistem. É que essa igreja tem avançado aqui nesse local e vai continuar avançando em nome de Jesus. Quando você assume esse propósito de permanecer firme e crescer apesar das situações, a igreja do Senhor avança também firme. O tempo, irmãos, passa rapidamente, muito rapidamente. Nós hoje estamos aí no dia 26 de setembro, né? Sim. Daqui a pouco já vamos ter Papai Noel no shopping. Só passar o tempo ali do Dia das Crianças, vai aparecer Papai Noel no shopping já. O ano está passando, as coisas estão passando muito rapidamente, irmãos. O tempo passa rápido demais. Na vida de Paulo não foi diferente. 14 anos, né? A gente olha lá em Atos, parece que foi um instante, mas é o trabalhar de Deus. O tempo vai passando, as coisas vão mudando. Mas como é impressionante quando nós podemos parar e olhar para trás e ver o que Deus tem feito em nossas vidas. Como é maravilhoso a gente poder olhar e falar, puxa, como eu sou um cristão melhor, como Deus tem abençoado meu casamento, como Deus tem me fortalecido, como Deus tem melhorado a minha relação com Ele. Como isso é maravilhoso, irmãos. Nós pararmos e observarmos que temos andado firmes nos propósitos do Senhor. O desejo de Deus para a sua vida, meu irmão, é que você siga firme nos propósitos dEle, que Ele estabeleceu para essa igreja, que Ele estabeleceu para o seu ministério, para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você nesse momento. Feche teus olhos aí e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque nessa simples reflexão, nós podemos, Senhor Deus, observar o que o Senhor fez através do seu apóstolo Paulo. E, Senhor Deus, podemos aprender que o Senhor é um Deus que nos chama a deixar as nossas vidas verdadeiramente nas mãos do Senhor. O Senhor nos chama, Senhor Deus, também a não apenas falarmos ou sentirmos, mas praticarmos aquilo que o Senhor deseja que pratiquemos. Se o Senhor nos mandar para lá, iremos. Se o Senhor nos falar, fique, ficaremos. Se o Senhor nos mandar carregar bancos, carregaremos. Se o Senhor nos falar para pregar, nós pregaremos. Senhor Deus, queremos estar prontos à obediência, à prática da sua palavra. E, Senhor nosso Deus, também podemos aprender aqui que, assim como o apóstolo Paulo, Senhor Deus, ele estava pronto a crescer. Ele desejava, e o Senhor fez isso na vida dele. O Senhor foi a cada momento mostrando, fazendo com que ele aprendesse, crescesse. Assim também nós queremos, Senhor Deus, aprender
e sermos a cada dia cristãos melhores, cristãos que são chamados para o crescimento, a sermos frutíferos. Ó Senhor nosso Deus, abençoa cada um aqui. Eu não sei, Senhor Deus, das dificuldades individuais de cada um. Tu sabes, Senhor Deus, se há alguém assistindo, mesmo à distância, não está aqui fisicamente, mas o Senhor sabe, Senhor Deus, das necessidades de cada um. Que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar, fortalecer, Senhor Deus, e permitir que estejamos sempre vivendo dos Seus propósitos. Eu oro, Senhor Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.